Hoje eu quero compartilhar com você um filtro de ambiente muito poderoso para limpar e proteger energeticamente a sua casa. Já aconteceu de você entrar em determinado lugar e você sentir um embrulho na barriga, um peso na cabeça, ou até mesmo começar a bocejar muito naquele lugar? O que isso está mostrando? Isso está mostrando que a energia daquele lugar não está na mesma frequência que você. Ou até mesmo você estava super bem e aí de repente você entra em um ambiente e você sai de lá cansado, sem energia. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos trocando energia com as pessoas e com os lugares, com os objetos, com tudo à nossa volta. E quando nós frequentamos lugares com energia mais densa, mais carregada, é normal que a nossa energia comece a cair também. Então, tão importante quanto você ter práticas e rituais para você cuidar da sua energia pessoal, como meditação, como ouvir um solfejo, fazer alguma outra prática que você faz. Até pode me contar aqui qual que é a prática que você faz hoje, amanhã e depois para cuidar da sua energia pessoal. É também você ter o cuidado com a energia da sua casa. Porque tudo que você pensa, tudo que você sente, e não só o que você pensa e o que você sente, mas que todas as pessoas que frequentam a sua casa pensam e sentem, fica registrado ali naquele ambiente. Nas memórias da parede, sim, paredes têm memória. Nas memórias dos objetos, sim, objetos têm memória. Porque hoje já se sabe que tudo é energia, né? Que matéria nada mais é do que energia condensada. Então, os seus pensamentos e os seus sentimentos são energia. Quando você tem uma explosão de raiva, ou quando você sente uma tristeza muito grande, ou uma insatisfação com a vida, você sentiu aquilo. Isso emanou uma vibração pelo seu campo eletromagnético. E para onde que foi esse sentimento? Ele ficou registrado ali naquele ambiente. Assim como quando você tem um pensamento muito elevado de amor, de gratidão, de força, de motivação, de inspiração, você emanou uma vibração através do seu campo eletromagnético e isso contribuiu para que aquele ambiente ficasse com uma energia elevada. Assim como você já deve ter sentido energia negativa em determinados locais, você também já deve ter sentido de você entrar em um determinado local e sentir uma energia muito boa, sair de lá, nossa, eu estava tão cansada. Eu lembro que quando eu atendia, na época que eu atendia em consultório, as consultantes, as alunas chegavam e falavam, nossa, eu vim aqui tão cansada do meu trabalho e cheguei aqui na hora, já comecei a ficar mais relaxada e minha energia voltou. Então, por quê? Porque a força do ambiente. Olha só, esse aqui é um filtro de energia aqui da minha casa. Olha como saturou de energia carregada, desqualificada. Então eu vou ensinar agora para você, você vai ver que é super simples, você vai precisar de um copo de vidro para fazer, na verdade mais de um copo, por quê? Porque você vai colocar isso em vários ambientes, nos principais, então colocam na sala, colocam no banheiro, colocam no quarto, né, os lugares que você mais frequenta. Na verdade, aqui em casa, todo ambiente tem um filtro de ambiente. Você vai precisar de um copo de vidro, então você vai colocar uma colher de sobremesa, de sal grosso, precisa ser sal grosso, tá? Então, sal grosso, e você vai completar com 2/3, mais ou menos, de água. E assim, tá pronto, esse é o seu filtro. Qual que é a mágica, Amanda? Não é mágica, é química, tá? É química. O sal grosso, ele é composto de NaCl, né, de cloreto e mais sódio. E uma dessas partículas é positiva e outra é negativa. O sal, quando ele entra em contato com a água, ele se dissocia de forma muito fácil, o positivo do negativo. E aí ele fica instável. E quando ele se dissocia, soltando o positivo e o negativo, ele fica instável e ele vai, toda a partícula negativa vai puxar todo o excesso de positivo do ambiente. E a partícula positiva vai puxar todo o excesso de negativo do ambiente. Então, Amanda, quer dizer que esse filtro vai puxar as energias positivas, benéficas? Não, ele vai puxar todo o excesso de energia positiva. Por exemplo, a raiva, a ansiedade, são energias que elas têm uma frequência muito elevada. Então, elas são energias que nós falamos, como nós chamamos ela comumente como negativa, mas elas têm essa vibração de um excesso de positivo. Então, essa incapacidade de parar quieto, de relaxar,
O negativo é uma energia down, é uma energia de tristeza, de frustração, de reclamação. Esse é o excesso de negativo. E o excesso de positivo é essa aceleração que não para, tá? Então ele vai puxar tudo aquilo que está em excesso naquele ambiente. E aí ele vai filtrando, vai filtrando, vai filtrando, e vai chegar um dia que você vai olhar e de repente ele está assim, saturado. É a hora de trocar. Tem ambientes aqui em casa que tem menos interferência energética. Esses ambientes é muito comum de não acontecer de saturar. Então, quando acontece de não saturar, que bom, isso mostra que a energia desse local está bem equilibrada. E aí você vai trocar o filtro de quê? De 15 em 15 dias. Aí quando começa a cair pó e uma sujeirinha no seu filtro de ambiente, você troca. E aí, quando você viu, às vezes já aconteceu de eu colocar filtro e 2 dias depois está saturado. Mostra que a energia estava muito ruim. Aí você já troca. Você vai ver que quanto mais você vai trocando, menos frequente vai precisar ser essa troca. Você vai começar a substituir com menos frequência. Começou com um intervalo de 2 dias, depois para 7 dias, depois, nossa, olha só, 15 dias e agora recém começou a saturar. Então isso mostra como que tá, assim você também, além de ter um filtro de energia, você vai perceber que você tem um termômetro de energia e até você vai perceber que de repente você recebeu uma pessoa na sua casa. O filtro estava normal e aí depois daquela visita, no outro dia o filtro está saturado. Então mostra que aquela pessoa estava com uma carga, estava com uma sobrecarga de energia e o filtro atuou fazendo a limpeza e a proteção. Olha que maravilhoso isso. Então coloca nos principais locais da sua casa, ele não precisa ficar visível, então você pode, se você quiser, eu não quero que ninguém veja, coloca dentro de um armário, atrás de um móvel, ele não precisa ficar visível. E assim você vai ter um forte aliado para cuidar da energia da sua casa. Já que assim como você influencia a energia do ambiente ao seu redor, você também recebe energia do ambiente, do seu ambiente, né, que você frequenta. Então, às vezes você faz de tudo para cuidar da sua energia, você tá lá no desafio do Mente Serena, serenando a sua mente, fazendo as práticas, cuidando da sua energia pessoal, fazendo tudo direitinho. Você tem vários rituais para cuidar de você, mas você não tá cuidando da energia da sua casa, que é uma extensão sua, na verdade. Então, tão importante como você ter esses rituais, esses cuidados para cuidar da sua mente, da sua energia, é importante também você ter essas práticas, esses cuidados com a energia do seu lar. Essa é uma das práticas que eu utilizo para cuidar da energia da minha casa. Outra coisa, vou dar uma dica extra para você aqui nesse vídeo. Querem? Então deixa o like aqui, deixa o like, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora mesmo. Outra coisa que eu deixo também sempre tocando é um solfejo, tá? Ou um healing sounds. Eu vou intercalando. Tem dia que eu deixo solfejo e tem dia que eu deixo healing sound, que vai tocando, que são frequências elevadas, né? O solfejo para dissolver medo e culpa, eu gosto bastante. Ele tá lá no Namastê Premium, quem tem o Namastê Premium tem lá. E então por quê? Porque o solfejo ele tem cada solfejo atua numa determinada frequência de hertz e você não precisa nem deixar ele audível. Você pode colocar ele num volume bem baixinho que o seu ouvido não precisa ouvir. Mesmo o seu ouvido não estando audível para o seu ouvido, ele vai estar atuando na limpeza da energia da sua casa. Então, essa é uma dica extra, né, de deixar tocando um solfejo, deixar tocando um healing sounds, que eu gosto bastante. É o healing sounds, os mais relaxantes eu curto. Outra dica extra é acender um incenso, né? De tempos em tempos, se isso fizer sentido pro teu coração, eu gosto. Por quê? Por que o incenso funciona também, gente? Esse vídeo era só para ser um filtro de energia. E eu não me aguento, fico falando demais aqui. Então, o incenso, ele tem o elemento do fogo atuando como purificação, como limpeza de energia. E ainda combinado com o poder das plantas que tá ali, né? Cada incenso ele tem uma composição de plantas, então às vezes você vai ter um incenso de olíbano, um incenso de palo santo ou da sua preferência. Só muito cuidado para não comprar qualquer incenso. Tem incenso que é puro carvão, esses incensos baratinhos, ou até incensos importados da Índia, feitos com mão de obra escrava. Isso não vai trazer uma energia legal para sua casa. Então, cuidado para comprar incensos de marcas boas que têm resinas naturais. E aí quando você acende o elemento do fogo, queimando essas resinas naturais, vai atuar também fazendo uma limpeza e uma energização da sua casa.
Mas a dica que eu não abro mão é essa primeira dica aqui, da água com sal grosso, que é o filtro que vai estar presente em cada cômodo da sua casa, atuando sem que você precise fazer nada, né? Não requer esforço nenhum seu. Ele vai fazer todo o trabalho sozinho. Faz aí e depois volta aqui no vídeo e me conta como é que foi a sua experiência, se você conseguiu perceber a energia da sua casa diferente, mais leve, mais acolhedora. Você chega muitas vezes cansado do seu dia a dia, né, da correria do dia a dia, e a sua casa precisa ser um lugar de energia elevada para te receber, para te acolher e para te levar, e não um ralo de energia. Então foi de coração. Namastê!